ansiedade é uma daquelas coisas que a gente não escolhe sentir. Ela chega sem pedir licença, às vezes de manhã, antes mesmo de abrir os olhos. Outras vezes, no meio do dia, quando parece que tudo está bem. De repente, o coração dispara, a mente começa a correr e a respiração parece curta demais para tanta preocupação. É como se algo dentro de você dissesse que tem algo errado, mesmo quando tudo parece certo. E o pior, ninguém vê, só você sente. Mas hoje, eu quero te mostrar que existe um caminho real, possível, e que começa com um simples passo: entender que a ansiedade não é o fim. Ela é um sinal, um pedido do seu corpo, da sua mente, para que você olhe para dentro, para que você desacelere, para que você volte a si. Muita gente acha que superar a ansiedade é parar de sentir. Mas não é isso. Superar a ansiedade é aprender a viver com ela sem deixar que ela te controle. É entender que você não é o que sente, e sim o que faz com o que sente. A ansiedade nasce da tentativa desesperada de controlar o que não pode ser controlado. Você tenta prever o futuro, tenta agradar todo mundo, tenta evitar o erro, tenta evitar a dor. E quanto mais tenta, mais sufoca, porque o controle é uma ilusão, e a liberdade começa quando você solta o que nunca pôde segurar. Respira fundo agora. Sente o ar entrando. Sente o corpo relaxando. Esse momento é o único que você realmente tem. O agora. Não o amanhã. Não o ontem. O agora. É nele que a sua vida acontece. A ansiedade é uma mente que vive no futuro. É o medo de tudo que ainda nem aconteceu. E quanto mais você tenta resolver o futuro, mais se perde do presente. Mas é o presente que te cura. É o presente que te salva. Você não precisa ter todas as respostas agora. Você não precisa saber o que vai acontecer. A verdade é que ninguém sabe. A vida é feita de incertezas, e é justamente nelas que o seu poder está. Porque é no desconhecido que nascem as novas possibilidades. Pensa em quantas coisas boas da sua vida você não esperava. Quantas vezes algo que parecia um fim se tornou um recomeço. A ansiedade tenta te enganar, dizendo que você não vai aguentar, que vai dar errado, que vai ser demais para você. Mas olha para trás. Quantas vezes você já achou que não ia conseguir? E conseguiu mesmo assim. Você sobreviveu a todos os seus piores dias. Isso te torna mais forte do que pensa. A ansiedade é barulhenta. Ela grita na sua mente, faz você duvidar de si mesmo. Mas dentro de você também existe uma voz calma, uma voz que te diz: vai ficar tudo bem. Só que essa voz é silenciosa, e para ouvi-la, você precisa parar, respirar, silenciar o ruído. Acalmar não é desistir. Acalmar é resistir com sabedoria. É ter coragem de ficar quando tudo em você quer fugir. É olhar para dentro e dizer: eu estou aqui, eu vou cuidar de mim. Muita gente vive tentando fugir da ansiedade, fugindo de situações, de pessoas, de lembranças. Mas quanto mais você foge, mais ela te persegue. A cura começa quando você para de correr. Quando você decide olhar a ansiedade de frente e dizer: tudo bem, eu te vejo, eu te entendo, mas você não manda mais em mim. A ansiedade não é inimiga. Ela é um alarme. Ela está te dizendo que algo precisa de atenção. Talvez o corpo cansado, talvez a mente sobrecarregada, talvez a alma pedindo um descanso. E tudo bem não estar bem o tempo todo. Tudo bem se sentir fraco. Tudo bem chorar. Tudo bem não dar conta hoje. Você não precisa ser forte o tempo todo. A força verdadeira não está em nunca cair. Está em se levantar todas as vezes que a vida te derruba. A ansiedade é o preço que a mente paga por viver em alta velocidade. Mas a paz não está na pressa. A paz está em desacelerar. Desacelerar não é desistir da vida. É começar a vivê-la de verdade. É perceber o gosto do café, o toque do sol na pele, o cheiro da chuva. É aprender a estar presente, mesmo quando a mente quer correr para longe. Você não precisa vencer a ansiedade. Precisa acolher.
precisa se perdoar, precisa entender que sentir é humano, que a dor faz parte, mas ela não te define. Lembra, pensamentos não são fatos. Eles são apenas ondas passando. Você não precisa acreditar em tudo que sua mente diz, porque às vezes a mente mente. Ela cria cenários, inventa perigos, projeta medos, mas nem tudo que ela mostra é real. Quando a ansiedade vier, respira. Não luta contra ela. Sente o corpo, percebe o chão. O seu corpo é o seu porto seguro. O presente é a sua âncora. A ansiedade tenta te tirar do agora, mas o agora é o único lugar onde você pode ser feliz. Você é mais do que os seus medos. Você é mais do que os seus pensamentos. Você é aquele que observa, que sente, que escolhe. Superar a ansiedade é um processo, não um milagre. É um caminho cheio de altos e baixos. Às vezes você vai se sentir bem, outras vezes vai se sentir no fundo do poço. Mas tudo bem. Nenhum estado é eterno, nem a dor, nem o medo. Tudo passa. E enquanto passa, você aprende. Aprende que não precisa se cobrar tanto. Aprende que o mundo não vai desabar se você descansar. Aprende que você não precisa ser perfeito para ser digno de amor, de paz, de leveza. Você não é um problema a ser resolvido. Você é um ser humano a ser compreendido. A ansiedade não te faz fraco. Ela te faz humano. Sabe por quê? Porque sentir é viver. E viver às vezes dói, mas também cura. A ansiedade te ensina que a vida não é sobre controle, é sobre entrega. Quando você solta o controle, as coisas começam a fluir. Você descobre que o medo não é um inimigo, é um convite para crescer. Toda vez que você enfrenta o medo, algo dentro de você se expande. Toda vez que você escolhe ficar, algo dentro de você amadurece. E um dia, sem perceber, você vai acordar e perceber que a ansiedade não te domina mais. Ela pode até aparecer, mas não te paralisa. Porque agora você entende que ela não é um monstro, é só um sinal de que você está vivo. E estar vivo é sentir tudo: o medo, o amor, a dúvida, a esperança. A ansiedade não some de uma vez, mas ela diminui quando você começa a se tratar com mais amor. Troca a autocrítica pela compaixão, troca a pressa pela presença, troca o medo de sentir pela coragem de existir. Respira de novo. Sente esse ar que entra. Isso é vida. Isso é agora. Você não precisa vencer o tempo, só precisa caminhar com ele, um dia de cada vez. E mesmo que pareça impossível, eu prometo, vai passar. Tudo passa. E o que fica é a força que você ganha por ter passado por isso. A ansiedade pode até fazer parte de você, mas ela não é você. Você é a calma por trás do caos. Você é o silêncio por trás do medo. Você é a luz que continua acesa mesmo quando tudo escurece. E é por isso que você vai superar. Não porque tudo vai mudar de repente, mas porque você vai mudar a forma de ver. Você vai entender que a vida não é sobre controlar o que sente, é sobre escolher o que fazer com o que sente. E você vai escolher viver. Viver com medo mesmo, viver com dúvida mesmo, viver com imperfeição mesmo. Porque viver é isso, continuar, mesmo tremendo. Continue, mesmo que seja devagar, mesmo que doa, mesmo que a ansiedade tente te parar. Você não precisa vencer o mundo hoje, só precisa dar o seu próximo passo. O resto, a vida te ensina no caminho.